Possível. 22. Tá. Pô, eu confundi geral. Vai ter pré-estreia semana que vem. Tá bom. E agora, vamos pra Lady Gaga. Lady. A gente teve um showzaço aí. Showzão. Cara, 2 milhões de 2 milhões de pessoas. Cara, parada marcante, né? Então, a Lady Gaga, ela tava meio... É uma concorrência muito grande, né, entre as cantoras, né? Você vê que tem hora que uma tá meio caidinha. Foi público, não foi? Pra um show... Foi. Da carreira dela, foi o maior show da vida dela. E eu acho que também bateu recorde de público. Perdeu para o Papa João Paulo II e para outra coisa, assim, outro evento que teve. Que é um negócio poderoso demais, né? Poderoso. Claramente uma bolsonarista, olha só. Estranho isso, né? Não é? Muito estranho. Porque é uma faixa presidencial, obviamente, né? É uma brincadeira com isso. Então, será que ela tá zombando ou ela tá chancelando, né? Essa que é a dúvida. E o fundo todo vermelho, né? Um contraste de vermelho com o verde e amarelo. Produção impressionante. Quem manja de produção, quem manja de figurino, quem manja de coreografia. Pô, um negócio incrível, né? Incrível. Ela que uma vez foi no Oscar com um negócio de carne, uma roupa de carne. Tinha uns mané com carne, né? Cara, porra. Imagina o calor do Rio de Janeiro. Não é picanha também, não, né? Pô, deve uma carne de segunda, bife de panela ali, né, pô? E carne de gato, churrasquinho de gato. Total. Cara, se você pesquisar, Lady Gaga fala, eu sou cristã, sou católica, amo Jesus, piriri pororó, etc e tal. Ah, é? Você fala, pô, não é possível que ela zomba pra caramba da parada, né? Se você pensar, ó, as músicas que ela cantou, a primeira foi Blood Mary, que é uma música dela que compara... Fala o quê? Esculhamba com Maria Madalena. Maria Madalena, Jesus tá morrendo na cruz, ela fala, eu não vou chorar, não tô nem aí e tal, pra nem saber, Aí depois a música... Depois Abracadabra, a terceira foi Judas. Então só parada... Abracadabra zoando. É o quê? Sobre ocultismo? Porra, total. Olha isso, cara. É lindo, mas é meio bizarra a parada. É bizarro, né? mas meio assim, Marilyn Manson também, lembra? É porque esse personagem que ela tá representando, porque ela tá representando o personagem, não é a Lady Gaga cantando. É como se isso fosse uma ópera rock, um teatro. Essa aí é a Madame Mayhem, que é a Madame do Caos. Madame Caos? Madame do Caos. O show tem um pensamento assim sobre o caos. Porque ela tá lançando o álbum novo Mayhem. Então show... É um show conceito, né? É conceitual, total. Ela já tinha feito esse show no Coachella. Tá. Então teve uma prévia. Aí ela adaptou algumas coisas. É claro que ela não estava no Coachella lá com roupa do Brasil. Claro. Então ela agrega algumas camadas de interpretação. Agora, o que é muito interessante é que o show, né, que é o Mayhem Ball, que é o show do caos, né, o baile do caos. E nesse caso, em Copacabana, era Mayhem on the Beach. O caos na praia, né? Tava na propaganda. Então, é muito interessante porque ela, no show, não no CD, no show ela mistura músicas novas, como Abracadabra, com músicas antigas, como Blood Mary. Então, ela pegou uma série de músicas durante vários anos de carreira e colocou numa sequência narrativa ali que constrói uma mensagem com início, meio e fim. Cria um enredo coerente. Isso é legal pra caramba, né? Eu acho muito interessante, né? Pra mim, as bandas antigamente faziam isso, né? De ter um conceito, de ter um disco. Eu gosto de dar moral pros brasileiros, né? Pra mim, assim, de músico mesmo, pra mim, Hermeto Pascoal, acho que ninguém ganha no nível de genialidade. Mas, tirando Hermeto Pascoal, cara, pra mim, o Frank Zappa é um dos caras mais geniais que existem. Se você quiser escutar um álbum conceitual legal do Frank Zappa, porque nele tem tudo, tem música de zoação, música de comédia, até os Simpsons se inspiraram na obra do Frank Zappa. A história dele, os caras são fãzaços de Zappa. Porque o Frank Zappa tem, por exemplo, Gregory Peccary, que é uma historinha de um porquinho que inventou o calendário. Ele faz umas paradas meio de desenho, músicas de desenho, né? Então o Frank Zappa, ele tinha um conceito chamado Project Object, né? Que é o projeto objeto. Que ele dizia que tudo que ele fez do primeiro álbum até o último era uma obra só, entendeu? Então eu acho maneiro você pegar a tua obra e olhar como uma coisa só. Claro. Né? Então assim, a Lady Gaga, né? Ela estudou arte, ela é atriz, então ela manja... Aí o Frank Zappa, né? O álbum mais legal é Make a Jazz Noise Here, que esse é de altíssimo nível, já começa... O segundo é um CD duplo, o segundo CD já começa com a música The Black Page, que é sensacional. Pra quem gosta de música, né? Por que é The Black Page rapidaço? O Frank Zappa, ele era percussionista, né? A paixão dele era música erudita de vanguarda, né?
Então ele criava partituras para bateria. Muitas das músicas, a bateria tem uma partitura, o cara tem que tocar exatamente o que ele escreveu. E ele escreveu um solo de bateria, que era uma partitura de bateria tão complicada, que ele usava como teste para novos bateristas. O cara tinha que saber tocar aquilo. E tinha tantas notas nas pautas que a página ficou toda preta. Por isso que é The Black Page. Cara. Que é a coisa impossível de tocar. Quem tocava muito bem era o Terry Bozzio, né? Que era o baterista da época. E o Vinny Colaiuta também tocava pra caramba. Vinny Colaiuta hoje é o baterista do Sting, né? Então, antes de eu entrar em qualquer detalhe do show da Lady Gaga, eu estudei teoria da arte, história da arte, tudo lá na Federal Fluminense, teoria da cultura, né? Eu gosto muito da parte artística, coreografia, figurino, a música, né? Eu estudei na Escola de Música Vila Lobos. Então, antes da gente falar coisas que podem ser vistas como críticas, o show da Lady Gaga foi um negócio ímpar, tá? O som... Cara, o som que... Eu não fui ao show, mas o som que chegou na transmissão ao vivo, animal. Eu boto o meu fonezão, melhorzão que eu tenho, eu boto no máximo, cara, um som absurdo. Tem banda no palco, tem um baterista tocando escondido lá atrás. Então, alto nível. Alto nível em todos os sentidos. Até no sentido espiritual também. Só não sei se é um alto nível espiritual pra quem que tá operando a máquina, né? Pois é. Então, o show começa... Então é Porque a música, ela se dá também fisicamente, né? A onda sonora, ela bate no corpo, também. né? Você Ela tem as notas, as frequências Você tem uma alteração, né? Tem. Então, tem vários elementos interessantes pra gente analisar nisso aí. Eu não sei se a galera vai conseguir achar, mas tem um vídeo com o show completo na internet. Eu não sei se é a Multishow que transmitiu. Não sei se o Multishow já mandou derrubar, não derrubou, não sei. Sim. Ou se tem que entrar direto no Multishow. O show começa com no telão, a imagem de um espelho. E a Lady Gaga fantasiada de vermelho nesse espelho. Podia ter trazido essas imagens todas, né? Esqueci desse detalhe. Será que eu devo ter no meu celular que eu te mando, que eu acho que você consegue jogar pra ele ali, né? Que é chato ter que ficar procurando ali em cima da hora. Não, se você tiver, você me manda. Se você quiser procurar enquanto isso, o Lênin já lê até uma achei, pergunta, né? Já até achei, boa. Já. Só vou separar, porque eu peguei muita coisa e eu não usei tudo. Cadê? Pô, essa específica do espelho eu não peguei, você acredita? Não, tranquilo. Ô, Lênin, enquanto isso, o que o pessoal tá comentando aí no chats? Olha só, vou ler alguns comentáriozinhos que mandaram pro Daniel aqui. Tá. Tem um comentário do Toscano, ele falou aqui o seguinte: por favor, Daniel, me desbloqueie nos comentários do seu canal. Achei. Eu só disse que quem estava comentando no chat estava viajando sobre BTC, dizendo que até que Musk havia criado. Ele tá. Como é que é o nome dele? É o Toscano. Toscano? Toscano. Pô, é a equipe que bloqueia lá, né, não cara? é Eu ele. fico bloqueando, mas, ó, minha equipe deve estar assistindo, então, aí, galera, pô, dá uma moral pro Toscano aí, pô. O pessoal falando O cara é tosco, mas é gente boa. O cara falou que você ganhou mais seu respeito por citar Zappa. Exatamente. Meu irmão, vou te falar, hein? Eu não vou dizer que eu sou o cara que mais conheço de Frank Zappa, mas eu conheço razoavelmente. Eu pesquiso profundamente Frank Zappa. Eu esbarrei com o Frank Zappa, cara, na Escola de Música Vila Lobos. O professor era o Mauro Vermelinger, que ele é um estudioso do Hermeto Pascoal, né? Ele já chegou a tocar baixo com o Hermeto Pascoal. E aí, cara, ele apresentou Zappa pra gente. Aí ferrou, meu irmão. Foi amor à primeira vista. Achei as imagens todas, inclusive a do espelho já te mandei. Tem uma tonelada de imagem aí. Fechou. Tá meio difícil, Lene, de achar quem é quem, mas eu acho que pela descrição aqui que eu for falando, dá pra você achar aí. É a primeira imagem, não sei se é a primeira que vai chegar, mas é a imagem que tem o espelho e ela assim toda de vermelho. Então, o show começa assim. Ele não começa com uma música, ele não começa com uma fala, ele começa com uma imagem. E a imagem é a Lady Gaga fantasiada de vermelho dentro do espelho. Quando começa a segunda parte, você vai perceber quem é essa imagem. Porque essa imagem é a Madame Mayhem. É a Senhora do Caos, que é um personagem da história. Depois que aparece esse espelho, aparece a Lady Gaga de um lado e a Lady Gaga do outro lado. De um lado, eu acho que ela tá de branco, se eu não tô enganado. Do outro lado, ela tá de vermelho.
E é ela fazendo um juramento. Por que um juramento? Que ela tá com a mão no peito, repetindo. É como se a Madame do Caos falasse as coisas, ela repetisse. Entendi. Parece um pacto. Igual quando a gente faz na igreja. Você quer aceitar Jesus como seu salvador? Levanta a mão e repete comigo. Eu, Daniel, quero aceitar Jesus como meu salvador. Parece que é isso. E o que está escrito nesse texto? É um negócio sinistro. Olha lá a imagem. Olha lá. Tá vendo? Essa figura que tá ali não é a Lady Gaga. É ela fazendo a personagem Madame do Caos. Isso aí, você precisa entender o conceito de espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe mulher... O espelho tem um significado, né? Isso é... Tanta água quanto espelho, tudo que reflete, exato, né? A prata que tá ali no espelho e tal. Então, esse espelho, com essa moldura... São portais? O que são? É um portal, pô. Né? O espelho mágico é um espelho que é construído com detalhes de prata, de ouro, ele tem sigilos escritos nele, ele tem desenhos igual aquele espelho ali, tem toda uma moldura desenhada. Então, assim, para quem conhece um pouco de magia cerimonial ou ocultismo, você vê que tem coisa ali. E quem conhece o corpo da obra da Lady Gaga sabe que tem muita coisa de, né, esotérica ali. Então, aquilo ali é um ritual que está sendo feito em frente a um espelho mágico. Né? É a minha interpretação, que eu acho que faz sentido. Então, no texto, ela começa a falar como se fosse: eu sou a senhora do caos, né? Eu ando de bengala e eu tenho um gesso na minha perna esquerda, uma bengala na mão direita, um gesso na perna esquerda. E aí ela fala assim: toma cuidado com o que você quer, porque pode ter um preço muito alto. Você está disposta a pagar esse preço? Pois é. Aí fala assim, depois a Lady Gaga, né, dialogando com ela mesma, em frente ao espelho, só que é ela e a Senhora do Caos. Ela, assim, a interpretação artística é como se fosse ela tentando resolver o caos na vida dela. A interpretação ocultista é ela fazendo uma aliança com um ser espiritual, que é ela se olhando no espelho. Tem alguns rituais que os caras fazem no espelho, que o cara tem toda uma preparação com incensos e tal, orações específicas, num outro idioma específico e tal, palavras faladas perfeitamente num horário certo, num dia certo. O cara fica olhando para o espelho e da imagem dele no espelho, ele começa a ver contornos estranhos aparecendo, até que essa imagem se desloca e fica do lado dele. E aí é como se de dentro dele saísse uma entidade e ele começa a dialogar com essa entidade pela primeira vez pelo espelho. Então faz parte de um ritual, né? Eu nunca fiz esse ritual, mas eu conheço gente que já fez e já conversamos sobre isso. Então, nessa imagem, por exemplo, ela fala: no final dessa disputa eu não sei, eu vou saber quem venceu, se sou eu ou a Senhora do Caos. E ela chega a usar a palavra caos. Não só a palavra mayhem, ela usa a palavra chaos também. E o que é interessante é que a revista Economist, essa aí, se você puder achar, Lênia, eu tenho aqui, mas aí vai demorar para procurar. A revista Economist lançou uma edição recente com Donald Trump na capa e o título que estava escrito é The Age of Chaos, a Era do Caos. Então, aí eu tô conectando uma coisa com a outra. Era do Caos e ela falando sobre Mayhem e Chaos, beleza. Se a gente volta um pouquinho no tempo, quando o Donald Trump foi eleito, a arte e a magia, muitas vezes, elas caminham juntos, né? Um ritual é um teatro também, né? Então, tem momentos que é difícil você... Tem muito artista que é ocultista também, né? Você pensar num Alan Moore da vida, né? Que é explicitamente um mago cerimonial. E depois, não sei se você vai falar sobre isso, mas existe a magia do caos, né? Exatamente. Eu não sei se o Alan Moore é um cara... O Alan Moore, acho que é mais magia cerimonial, tradicional. Mas o... Grant Morrison, ele trabalha com a magia do caos e colocava nas obras dele, né? Sim. Então, para quem não entende, olha lá, The Age of Chaos. Essa matéria, essa capa já tem quando? É recente, deve ser agora de abril. Desse ano, então. Desse ano. Então, assim, a revista The Economist tem vínculo com a família Rothschild e tal, então os caras dizem que a galera manja do Paranauê. São pessoas poderosas que... O que foi que vocês estão rindo aí? Não, é que o Kratos achou a imagem e aí eu falei pra ele: puxa, eu tava procurando e-commerce. De Economist, você tava no e-commerce. Eu não sei se a minha pronúncia é ruim ou se ele tá de palhaçada. É o ouvido do cara que é ruim. Aí é um problema. Quebra, hein, né? Trump e-commerce. Ele vendendo os bonequinhos dele, a Bíblia, né? Foi boa essa. The Economist, né?
Então, eu já tô de olho nisso aí. O pessoal tá perguntando quem é Alan Moore. Alan Moore, pra mim, é o melhor roteirista de história em quadrinhos de todos os tempos, assim. Watchmen, né? Fez Watchmen, V de Vingança, pra vocês terem uma ideia. Jerusalém, o livrão. Jerusalém, que acabou de lançar. Comprei esses dias. E outras coisas aí, né? Outras. O Pântano, você falou? Monstro do Pântano, ele revolucionou. É muito bom, muito bom. Cara, aí tem Prometeia, cara, Prometeia você vai gostar, hein? É o quê? É quadrinho ou é texto? É um quadrinho, um calhamaço, assim, quadrinhos e tarô, puxa tudo ali. Mitologia egípcia, cara, você vai gostar pra caramba. Olha a pinta do garoto. O nosso amigo Alan Moore. Olha a pinta, parece o Rasputin. E ele fala que tem um pacto com o demônio Pazuzu, né? Ele fala isso? Fala. Que é que ele escreve inspirado por... O Pazuzu é o do filme Exorcista. É? Né? Não lembra, não? Você me conhece. Quer ouvir essa história? Eu tenho medo dessas paradas. Não, pode contar. Eu tenho medo de assistir o filme. Qual que é a história? Então, vou tentar contar rápido, mas eu sei que a galera gosta. A história original do Exorcista é uma história original. É uma história real, perdão. É a galera com um menino. Um menino de família luterana,